Graça e paz, seja muito bem-vindo ao podcast Transmitir. Meu nome é Márcia e eu sou terapeuta no Instituto Transmitir. Graça e paz, sejam todos bem-vindos aqui no canal do YouTube da IBN Nacional e do Instituto Transmitir e também na Rádio Batista Livramento Nacional. E aí, como está, meu amor? Então, estamos aqui, nesse mês falando aqui sobre relacionamento, sobre casamento, e hoje nós vamos falar sobre 10 compromissos que o casal deve assumir, algumas responsabilidades aí que o casal deve assumir para ter esse relacionamento feliz, esse relacionamento onde é ganha-ganha, né? Todo mundo ganha, todo mundo se doa, e a gente vai falar um pouquinho. No episódio anterior, a gente falou ali sobre 7 armadilhas, que podem destruir o seu casamento. Infidelidade, falta de comunicação, dormir brigados, deixar de lado a intimidade, falta de comprometimento, problemas financeiros, diferença de valores e de personalidade. Isso, se você não assistiu o podcast anterior, é muito importante você assistir, porque isso são armadilhas que elas acabam aparecendo durante a caminhada 2, durante um relacionamento. Então, e quando a gente fala de compromisso, casamento é feito de compromisso. Casamento é feito de votos. Você lembra quando você casou, vocês fizeram os votos um para com o outro, A gente falou nos outros episódios sobre a questão do compromisso, a questão da aliança também. E aí é que é o ponto. Por que essas armadilhas aparecem? Pela falta de compromisso. E essa falta de compromisso abre essas brechas a qual tu cai nessas armadilhas. Então é isso que a gente está fazendo esse tema sobre casamento durante todo esse mês, e ele é uma sequência. Você começa a analisar que tem uma sequência. Então a gente começou lá no primeiro, que é como se é possível ser feliz realmente, para sempre no casamento. Depois Exato. A gente viu essas armadilhas, e agora a gente vai ver esses 10 compromissos práticos que, se você começar a aplicar, vai fazer toda a diferença e vai te ajudar a você não cair nessas armadilhas. Isso, a gente separou aqui os 10 compromissos, eu vou começar aqui com o primeiro, tá? Se comprometer a fazer do amor uma decisão diária, mesmo quando a vida parece mais fácil em outro lugar. E aí a gente vai aqui, antes de comentar essa questão, a gente vai aqui para o versículo, que é Mateus 19:6. Assim eles já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. E aí a gente vai conversar o quê? Que o amor, quando você decide ali, toma essa decisão de casar, você ama essa pessoa. Você ama a sua noiva, ama o seu noivo. Uhum. E por que vai desgastando, vai acabando todo aquele amor? É um amor tão grande que levou você a tomar uma decisão de querer viver a vida toda com aquela pessoa, Como é possível, que você tenha se enganado tanto assim, ou que não era o que você tinha percebido, Tipo assim, eu casei porque eu achei que era outra coisa, Isso é uma imaturidade. A gente percebe, uma decisão muito infantil, imatura, às vezes apressada por algum motivo, a pessoa, não toma uma decisão e começa a apagar esse amor, E aqui fala o quê? Que já não são mais um, Não são mais 2, são um. A gente já falou isso, Exato. Que a partir do casamento a gente não tem mais nenhuma certidão de nascimento. A gente deixa de ser um, de ser individual, e passa a ser união, ali ter unidade com seu esposo e sua esposa. Um dos pontos principais aqui que a gente tem que se dar conta é que agora você tem uma nova vida. Essa fase do casamento é uma nova vida. Então, vai mudar muita coisa? Com certeza. Você vai ter que mudar os teus comportamentos, as tuas atitudes. Você vai ter que aprender a viver com uma outra pessoa. Então, esse compromisso é para ti ter esse compromisso de te moldar. De te moldar, a se ajustar a essa nova vida.
E aqui quando fala do amor, ele precisa ser cultivado, né? Como a Márcia estava dizendo. Por que vai se desgastando? Porque imagina que o amor é uma plantação. Você tem que cuidar todo dia. Você tem que regar todo dia. Se você limpar, né? Limpar, vai tirar... nascendo ali abrolhos, né? Vai nascendo ali as armadilhas que a gente viu no podcast, né? Vão passado. tomando conta, as ervas daninhas Isso. vão tomando conta e você tem que limpar aquilo todo Exato. dia. Tem que regar, tem que cuidar, tem que virar terra, adubar. Então, tem um monte de coisas, né? Que não é só assim, joguei a semente e deixa que nascer, nasceu. Não é isso, gente. E o que a gente precisa entender, assim, que o compromisso do casamento, ele não é para todos. Tem pessoas que não estão prontas para casar e tudo bem, ou não são para casar e tudo bem. Paulo já dizia isso, né? Que ser solteiro é um dom do Espírito, né? Porque... E casar também. E aquela questão, né? Lembre-se, você não casa para ser feliz, hein? Se você casar para ser feliz com esse intuito de ser feliz... provavelmente você não vai encontrar felicidade no casamento. Você casa porque você quer fazer a outra pessoa feliz. Isso tem que ficar muito claro na tua mente. Sempre a gente fala, né? A pessoa que ela vai vazia para um casamento, ela quer se preencher. Então, ela não entendeu ainda que ela se preenche sozinha através de Jesus Cristo. Jesus é que nos preenche. Quando a gente é completo em Cristo, a gente não precisa buscar no outro preenchimento. Então, você não vai para uma relação... buscando que a outra pessoa faça aquilo que você quer. Olha, tu tem que fazer isso porque assim, assim, assim eu vou ser feliz. Se tu não fizer, eu não vou conseguir ser feliz. Porque você ainda tá esperando, ainda tá criando expectativas na outra pessoa de se preencher, de achar felicidade através da outra pessoa. E não é isso que é o casamento. Casamento é você vai preenchido de Cristo para esse casamento e aí você ajuda a outra pessoa a ela encontrar Cristo e ela se preencher também. E os dois, quando estão em união entre eles e Deus, o amor que é gerado ali, gera toda essa família, né, que vai dar frutos e os frutos do Espírito, né? A gente precisa ter todos eles dentro de um casamento. Exato. Então esse é o primeiro compromisso, né, de fazer do amor algo diário na tua vida, entendeu? Então vamos para o segundo compromisso, se comprometer a considerar um ao outro como um tesouro mútuo dado por Deus. Olha que interessante. Agora você para e pensa um pouquinho, olha para o teu cônjuge ou lembra dele agora e veja se você consegue visualizar como um tesouro na sua vida. Todo mundo sabe o que é um tesouro. Tesouro é algo belíssimo, importante, primordioso. Então essa é a visão que você precisa ter do seu cônjuge. Vamos aqui para a palavra. Em Provérbios 18, 22 diz que quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. E isso serve para quem encontra um esposo também. Então, né? Então a gente vai para os... serve para as duas partes, porque esse é o objetivo. O objetivo de um casamento, de um relacionamento a dois, é se tornarem um e a viverem felizes para sempre. Esse é o projeto original do Senhor. O que a gente tem que entender aqui? Vocês têm um ao outro. E isso basta. Vocês têm um ao outro. Claro que para esse um ao outro se manter e ser fortificado, você vai precisar de uma aliança, a qual a gente já falou. O Senhor precisa estar presente, porque se vocês são só dois, ainda vocês não conseguiram se tornar um porque vocês não têm a bênção. A gente já explicou nos outros podcasts. Mas o importante é que tu tem que ter essa noção que a pessoa que está do teu lado não está por acaso. A pessoa que está do teu lado é o teu tesouro. É ela que vai te apoiar, é ela que vai caminhar contigo, é ela que vai... Não importa a situação que você está vivendo, ela está do teu lado. Às vezes a gente fica interessante, né, amor? Gente, eu preciso conversar com alguém, eu preciso de um amigo, preciso de uma amiga para desabafar. Deixa eu te contar uma coisa. O melhor amigo, a melhor amiga está do teu lado. É o teu cônjuge. Ele não tem interesse. Ele está por amor. Então, é nessa hora que você tem que entender que isso é o tesouro. O interesse do relacionamento é o nós. Não pode ser o eu. Quando você tem um amigo, por mais que ele seja seu melhor amigo, ele ainda é um indivíduo. E ele tem, em primeiro lugar, o interesse dele. Sempre.
Quando é no relacionamento do casal, deixa de ser o meu interesse, passa a ser o nosso interesse. Então, esse tesouro, né, e essa bênção, pensa, Deus vai te dar um tesouro, uma bênção que te faz mal? Não, você não está conseguindo ver com os olhos de Deus. Você não está conseguindo observar nessa pessoa aquela pessoa que você conheceu e se apaixonou, que você amou desde o primeiro dia. Porque se você tomar uma decisão de ficar o resto da vida com uma pessoa, é porque você amou ela. Você sentiu algo muito profundo por essa pessoa. Há que ter um conhecimento, há que ter uma confiança, há que desenvolver um relacionamento de amizade, de confiança. Muitas coisas precisam ser buscadas dentro do namoro, né? Dentro do namoro, para que essa decisão ela seja tomada com maturidade, não às pressas, não através de achismos, né? E depois muita gente culpa Deus. Então, exatamente. E aí a gente vê pessoas que dizem assim, ai, pois era de Deus, né? Não era. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem, entendeu? Para que mude de ideia. Então, assim, eu vejo relacionamentos o tempo inteiro que foram tomadas decisões no eu, né? Na carne, e resolveram casar e disseram, a gente orou, perguntou, era de Deus, e aí a gente casou, mas agora não é mais de Deus, porque agora não está dando certo, não tá acontecendo como eu queria. De novo eu. Não passou a ser nós. Esse casamento que eu olho e vejo que ele não dá certo, ou porque não está satisfazendo os meus desejos, ele não é um casamento de aliança e ele não está de acordo com Deus. Você não está fazendo desse casamento nós, você está fazendo do seu casamento o seu eu. Eu quero os meus desejos. E aí aqui a gente vai pensar, né, que tem que ser uma bênção o tempo todo, um apoiando o outro, um ajudando o outro. Porque a lógica aqui é que é um tesouro que você tem, né? E se você tem um tesouro do teu lado, você precisa cuidar. Quem é que tem um tesouro que não cuida? Exato. Aí é que está a questão. Eu te pergunto mais uma vez. Agora que você escutou esse compromisso, pense, você tem um tesouro do seu lado? Ou você não se deu conta ainda? Talvez você não se deu conta. E talvez você está olhando para a pessoa que está do seu lado e não está enxergando esse tesouro. Não está enxergando, né, a preciosidade que tem essa pessoa. E é interessante, né, que a gente vê muito comum nos relacionamentos, quando nos procuram, quando chega ao fato de quererem se separar, né, que quando elas perdem, que elas se dão conta que era um tesouro. Exato. Às vezes tu precisa perder. Então não chegue nessa fase. Comece a olhar com os olhos que o Senhor colocou no teu coração. E como disse a Márcia, lá no começo, quando vocês se conheceram, você enxergava um tesouro. E por que agora você não enxerga? Bom, terceiro, se comprometer a perdoar rapidamente e a não guardar ressentimentos. Em Colossenses 3,14 diz assim, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E aí a gente vai o quê? Falar que raiva, ressentimento, rancor, mágoa é veneno que você toma esperando que o outro morra. É somente em você que vai causar mal. Não vai causar mal na outra pessoa. Só que assim, ó, uma coisinha começa pequena e daí no outro dia você alimenta, aí você alimenta e você alimenta. E todos os dias você fica pensando naquilo e vai alimentando. As sementes do mal que são implantadas por Satanás na nossa mente, elas dão raízes, elas dão árvores, elas dão folhas e elas dão frutos. Como que isso acontece? Através do ressentimento. Quanto mais eu penso, quanto mais eu lembro, quanto mais eu fico murmurando aquilo ali, quanto mais eu fico lembrando, eu não perdoei.
Você fica alimentando. Eu fico alimentando, regando, cuidando da plantinha do mal. Ao invés de você estar regando o amor, você está regando a raiva, o rancor. O que é ressentimento, né? Olha que interessante. Ressentir. Você não se dá conta, mas você está sentindo um sentimento que está lá no passado. Ele não existe mais. Já passou a situação. E você segue alimentando. Ao invés de você se preocupar com a plantação do seu relacionamento, que é amor, que é transparência, que é confiança, você está lá lembrando de uma situação que aconteceu lá atrás. E a gente já teve casos, né, de irmãos que nos procuraram, assim, que estavam se separando. Aí a esposa traiu, aí eu vou trair ela porque para me vingar. A vingança, ela é... Exatamente. Ela vai resolver todos os problemas. Exatamente. Então, cria novos problemas para se vingar do outro. Então, isso jamais pode acontecer. O perdão, o que a gente precisa entender? O perdão é um recurso divino. O perdão é uma ferramenta que o Senhor entrega nas tuas mãos, não só para o casal, mas para te usar diariamente. Porque você... aí é que tá, né? Você vai se ofender, porque ninguém tem a capacidade de te ofender. É você que se ofende, é você que deixa entrar, né? Se a gente for olhar espiritualmente falando, você deixa entrar a seta do inimigo na tua mente, ok? Deixa ferir o teu coração. Mas o que você precisa entender? Que você tem esse poder de não aceitar, esse poder de perdoar, dizer assim, não, esse fardo eu não quero carregar. Não, até porque eu também erro. Até porque eu também erro. Eu não sou perfeito. Então, aquela pessoa, ela pode errar sim, ela pode se arrepender e eu tenho que perdoá-la. É fácil perdoar? Não. Muitas vezes não. A gente entende que tem casos, né? Existem coisas que é difícil perdoar. Mas o que o perdão também é? Um exercício, né? Exatamente. E aí, todos os dias, eu preciso perdoar todos os dias. Então, todos os dias eu oro ao Senhor para que me dê força para que eu perdoe. A sua intimidade com Deus, é orar. E uma questão, vou falar aqui, que a gente fala no curso Curando os Filhos do Coração, que a gente tem uma parte que a gente fala sobre perdão, né? Perdão não é que vai ficar... Não vai ser... como é que eu vou explicar? Perdão, na verdade, não é esquecer. Perdão é a transferência de justiça. Por quê? Tu vai entregar para o Senhor. É Ele que conhece o coração daquela pessoa. Você não tem essa capacidade. O que você tem que fazer é tirar aquele preso, tirar essa corrente, seguir em frente, não ficar parado. E se você não perdoar, se você não tiver usar essa ferramenta, o seu relacionamento irá desgastar com o tempo, sim. Vai cair na rotina que falam para tá numa rotina, a gente não se ama mais. Por quê? Porque vocês ficam com raiva, com vingancinha, com diz-que-me-diz-que, falando, por exemplo, meu marido, não aguento mais meu marido. Minha mulher é impossível. Isso aí você está alimentando algo que é corrosivo. Olha, quer que eu leia aqui? Não, vou pro quarto, né? Vamos pro quarto. Lembrando que a gente está falando de compromisso. Quer dizer o quê? Você precisa decidir. Não é assim, o compromisso é algo que você precisa se posicionar. Se você não tiver um compromisso, não vai funcionar. A gente está dando 10 compromissos. Então, você precisa entender que você precisa aplicar, assumir no teu relacionamento. Quarto compromisso, se comprometer em dedicar tempo de qualidade um ao outro. Isso aqui é algo assim, que hoje em dia está complicado. Mas vamos para a palavra aqui para ter um embasamento. Gênesis 2:18 diz: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Quando a gente fala de tempo, ultimamente, é algo que está escasso. Todo mundo diz que não tem tempo para nada. Que não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo. E o tempo é o maior ativo, o ativo mais precioso. Às vezes a gente acha que o dinheiro é mais precioso, que é o ativo que move a nossa vida. Não, mas na verdade é o tempo. Porque dinheiro você perde e recupera. Você trabalha e recupera. E o que é o dinheiro? É o tempo de vida que você trabalhou. Exatamente. Então é o seu tempo que você está transformando em valor. Então, é muito importante o que você faz com o seu dinheiro. Porque é o seu tempo de vida.
Tu dedicou Tu dedicou aquele tempo para trocar por aquele dinheiro. E esse é o ponto que eu ia chegar. O tempo que você dedica ou o tempo que você perde, não recupera. Não tem como. É impossível. Só em filme de ficção que tem máquina do tempo. A nossa filha que diz, né? Pra que eu vou olhar isso se não me edifica? Eu vou perder meu tempo. Exato. Vou perder a minha vida. Então, muitas vezes a gente tá fazendo o quê? O que a gente vê hoje o dia inteiro? As pessoas no celular, pessoas buscando, né? Correndo atrás da máquina que a gente ouve, né? Correndo não, porque eu tenho que deixar um futuro. Eu concordo. Que às vezes tu tem que pensar no futuro dos teus filhos. Eu concordo. Mas a questão, a que custo? A que custo? Para isso existia uma coisa antiga assim que as pessoas esquecem de aplicar. Agenda. É verdade. Você se organiza o tempo e aí você consegue fazer tudo. O problema é que a gente não se organiza e atropela. E aí quando a gente fala de tempo de qualidade de casal é algo essencial. Porque como é que tu vai cultivar o amor? Como é que tu vai aprender a perdoar a pessoa se você não convive com a pessoa? Não, e tudo é mais importante do que a pessoa, né? Não, às vezes você... eu preciso olhar meu futebol, daí eu preciso olhar a novela, meu filme, aí a mulher precisa olhar a novela, eu preciso limpar a casa, eu série preciso Netflix. fazer não sei, a série, e eu preciso disso, eu preciso daquilo. E nunca tem tempo pro casal. Isso, exato. E qual é a hora? E quando a gente fala de tempo pro casal, não estamos falando só de intimidade, a gente está falando de tempo de qualidade, de conversa, de planejamento entre o casal, entre a família. Sabe, algo assim, vamos parar, não vamos falar de problema, não vamos falar do trabalho, vamos falar de nós. O que a gente vai fazer? Quais os nossos planos? Sabe, alimentar esse amor. Lembra, volta lá pro tempo que conheceu, quando você tinha tempo para sair com o seu namorado, com a sua namorada, para fazer um lanche, para ir no cinema, para desfrutar. Por que às vezes vocês não fazem isso? É interessante que quando a gente faz no curso de casal, a gente estipula, olha o que eu estou falando, estipula, porque é um compromisso, um dia do casal. Pelo menos um dia da semana, o casal vai ter que fazer algo de casal. Sim. Volto a dizer, não estou falando de intimidade, estou falando algo de desfrutar a dois. É engraçado que a gente vê muito casal falando assim, eu tenho que ter um dia com meus amigos, eu tenho que ter um dia para sair com as minhas amigas, para ter minha individualidade. E o dia do casal? Do casal. Onde é que fica? A sua individualidade, a gente já falou aqui, era quando você era solteira. Tá, e tem um detalhe, né, amor? O dia do casal não é o dia da família. Não é o dia da família. O dia da família é outro dia. É outro dia. É o dia do casal, é aquele dia que você vai jantar, vai se arrumar, vai ficar bem linda, bem lindo para curtir o relacionamento. Vai sair para jantar, vai sair para passear, vai fazer alguma coisa importante. É um dia do casal. Eu geralmente falo pro pessoal fazer isso no sábado, né? Que é geralmente um dia mais tranquilo assim, que vai sair à noite mesmo. E com a criançada sai durante o dia, né? No domingo, claro. O dia, né? Sai durante o dia, vai na igreja também, tem, né, o culto da família, geralmente, né, que é no domingo, tem o dia inteiro para ficar com a família aí. Então, o tempo de qualidade é essencial para um relacionamento. Isso, sim, é vital que vocês firmem esse compromisso, porque senão vai cair na rotina e vai dar desgaste. Isso. Próximo. O quinto. Quinto. Se comprometer a conversar diariamente sobre o que pensam e sentem. Aí diz assim, não parem de se conhecer, de aprender um com o outro. Gente, quando a gente fala em intimidade com Deus, eu preciso falar isso aqui. Você conhece muito artista, né? E aí se eu te perguntar assim, você já ouviu falar no Neymar? E todo mundo vai, com certeza, já ouviu falar no Neymar, né? Vai dizer assim, então, se você bater na porta da casa do Neymar, ele vai te receber? Ele vai mandar você entrar? Não. Sabe por quê? Porque você conhece o Neymar de ouvir falar, mas ele não te conhece. E quando você chegar lá e bater na porta, Jesus vai abrir e vai dizer, eu não te conheço. Sabe por quê? Porque você não tinha uma intimidade com ele. Como que você tem intimidade com alguém? Como que você conhece a outra pessoa? Como que a outra pessoa te conhece? Através de intimidade. Eu te conto todas as coisas, você me conta todas as coisas. Eu consigo entender o que você pensa, eu consigo entender o que você gosta, eu consigo entender o que você não gosta. Porque se a gente não se conversa, a gente não se conhece.
conheça a história do seu cônjuge, conheça a infância dele, procure saber, porque às vezes as pessoas têm alguns bloqueios emocionais e ela não te fala porque tu nunca perguntou. Às vezes vocês têm problemas num relacionamento por questões pessoais lá da infância, mas só o fato dessa pessoa falar para ti talvez já resolva, porque ela fica tranquila, porque ela pode confiar. Talvez a outra pessoa não se sinta confortável de falar por causa das suas reações. E aí você tem que se doar para ouvir a pessoa sem questionar, sem ficar criticando. Só ouça. É aquela questão, né? O Senhor te deu 2 ouvidos e uma boca. Então, o que é o ideal numa comunicação? Parar e ouvir a pessoa. Depois que você ouviu, tenta entendê-la. Tenta se colocar no lugar dela. E aí depois você fala. Exatamente, exatamente. Porque às vezes a pessoa, né, amor? Às vezes a pessoa só tem que falar, só desabafar. E aquilo ali já é o suficiente para ela. Aquilo ali, às vezes, já gera a cura interior dela. Exatamente. Porque ela precisa falar, né? Exato. Então aqui a gente está falando de comunicação, e a comunicação é um dos principais pilares do casamento. Então quando a gente fala assim, ó, em se conhecer, em conversar, é diariamente. O que você achou dessa situação? Sabe, pedir opinião do outro, trocar informações o tempo todo, de todos os assuntos. Exatamente, de tudo. Tem que ser o tempo todo. O tempo todo. A gente conversa, orar o tempo inteiro com Deus e conversar o tempo inteiro com o cônjuge. Então, quanto mais próximo, melhor. Porque tu só conhece alguém... Pensa comigo, como que tu conhece uma pessoa? Por exemplo, não conheço alguém famoso. Como é que eu vou conhecer essa pessoa? Lendo a biografia dessa pessoa. Mesmo assim, você não conhece a pessoa. Você conhece mas e como alguém falou. Isso, ok. Mas como que você conhece a pessoa que está do seu lado? Conversando com essa pessoa. A biografia dela está sendo escrita 24 horas ao teu lado. Exatamente. Entendeste? Sexto. Vamos lá. Então, vamos para o 6º compromisso. Se comprometer a demonstrar respeito mútuo em público e na vida privada, evitando humilhações, exigências egoístas e palavras depreciativas. Em Efésios 5,33 diz que, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. E aí aqui está a questão. Quem ama, respeita. Quem ama, protege. Quem ama, jamais vai desmerecer a pessoa que está ao seu lado. Tá. E aí a gente pode dizer o quê? Tudo bem. Você vem, né? No nosso caso, assim, que a gente escuta a questão do paciente. Paciente, tudo bem, vai falar, vai se abrir, vai falar a respeito do cônjuge, vai dizer qual é o problema, o que está acontecendo. Tudo bem. Só que o que a gente vê? A gente vê mulheres se reunindo para falar mal dos maridos. Gente, eu não consigo entender como você pode falar de si próprio, porque é a sua única carne. Então diz ali o quê? Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher e o seu esposo como a você mesmo. E a mulher trate o seu marido, né, com todo respeito, e o marido com todo respeito à mulher. Então, o marido que maltrata a mulher, ou a mulher que grita também, tanto com o marido quanto com os filhos, que fica o tempo inteiro, né, querendo ter razão, gritando isso e aquilo. Como que isso é uma forma de amor? Exato. E como que eu vou sair por aí falando da pessoa? Eu penso assim, ó. A pessoa que fala mal do marido, tipo assim, eu vou olhar pra ela e vou analisar assim. Bom, primeiro, casou porque quis. Ninguém botou uma arma na cabeça. Segundo, não sabe escolher. Não é uma pessoa madura. E mais, se torna cada vez mais infantil, porque essa atitude de falar mal da outra pessoa é infantil, não vai resolver, porque ela tem que resolver os problemas dela com o próprio esposo ou numa terapia. É ali que ela vai ter um aconselhamento com o pastor ou com a pastora, tem um aconselhamento que a pessoa está preparada. A pessoa, ela fez um curso, não é para qualquer um que eu chego e conto
os problemas ou as intimidades da minha vida. Essa pessoa que vai ouvir, ela tem que ter uma preparação. Um pastor, ele foi lá e fez uma formação para dar conselhos. Entendeu? E o terapeuta, ele tem uma formação. E tem outro detalhe, não adianta tu falar para solteiro. Solteiro não tem experiência de casado. Exatamente. O conselho que ele vai te dar vai ser um conselho de solteiro. Exato. E aí que a gente cai no grande erro, entendeu? Assim, não, mas não tá dando certo, você separa. Mas a pessoa é solteira. Então, outra coisa, como é que eu vou pedir conselho para alguém que tá com problema? Na área que eu preciso do conselho. Exato. Tipo assim, eu tenho que olhar e almejar o quê? Ser igual a Jesus. Por quê? Porque Jesus foi perfeito. Quando eu quero alguém que me ajude na área do relacionamento, eu tenho que olhar e pensar, tá, como é que é o relacionamento deles? Olha para os frutos. Exato, eles brigam. Ele trata bem a esposa trata bem o marido, eles vivem bem, tá, os filhos, tá tudo bem. Então, eu posso olhar e pedir conselho. É um casal mais velho. Eu tenho 1 ano de casado, a pessoa já tem 20, olha, já passou por tudo isso. Já resolveu, entendeu? Então, é isso. Nunca gritar, humilhar, desmerecer a pessoa na frente dos outros. E nem em particular. Isso vai criar muitas feridas. E aí vai começar a alimentar aquelas sementes que a gente falou. E isso só vai gerar desgaste do relacionamento que um dia vai acabar. Essa história de ficar apontando o dedo, de que tá criticando, de estar acusando, isso aí é só para dar desgaste. Isso não quer dizer que você tem que concordar com tudo, mas para isso existe uma comunicação assertiva. Senta e conversa. Olha, amor, eu não gostei da forma que tu agiu. Não age mais dessa forma, entendeu? Conversa, explica a situação, não fica assim, porque tu fez, porque isso, porque tá errado, sabe? Ninguém gosta, é igual assim, crítica construtiva, desculpe, não existe. Não existe crítica construtiva. Se um dia te disseram que eu vou te dar uma crítica construtiva porque é pro teu bem, não, crítica vai te doer sempre. O que tu pode dar é dizer assim, talvez, quem sabe, tu não poderia fazer dessa forma e não usar apontando o dedo. Um conselho, exato. É o que eu acabei de dizer. E o conselho... Conselho vem de quem faz. Exato. Se a pessoa está tentando conselho que ela não faz, não é conselho. Desculpe. Tá? Então, conselho vem de quem faz. E quando tem esse negócio de briga, isso que a gente está falando agora nesse compromisso aí, de não brigar, de não expor a pessoa, aí a gente tá falando do eu, né? Aí o teu egoísmo tá gritando. Porque se tu tá apontando o dedo, tu tá criticando, tu tá desmerecendo outra pessoa, tu não está pensando no nós, tu não está pensando no casamento, tu está pensando em ti própria. E vamos lembrar, você está casado, é uma nova vida. Não é mais o eu. O eu não é mais. É o nós aqui. Então, quer dizer, tu tá prejudicando a ti mesmo, porque a hora que tu começa a humilhar e apontar para a pessoa que está ao teu lado, você está te desmerecendo também. 7º. Só eu que leio, né? Tu que lê. Se comprometer a tentar ver atrás dos olhos do outro para entender as necessidades específicas de cada um. Olhar nos olhos do outro é ter empatia. Os olhos são a janela da alma e converse sempre olhando nos olhos. Nos olhos. Por quê? Porque... É que nos olhos tu vê a sinceridade, nos olhos tu consegue enxergar, tu consegue sentir o emocional da pessoa. Por isso que uma conversa 2 é olhando nos olhos, porque ali tu não engana. Ali sentadinhos, um de frente pro outro. Exato. Um ambiente quieto, tranquilo, né? Nada, né, de estar assim no meio dos filhos para resolver alguma questão, sempre, né? Casal separado, sem outras pessoas se intrometerem. E empatia, né? É olhar para os olhos da pessoa e ver o que aquela pessoa sente, né? Te colocar no lugar dela. Te colocar no lugar dela. Ela vocês são uma única carne, então o que ela sente, você sente também. Se ela não está bem, você também não vai ficar bem. Por isso que é tão importante a gente conhecer a história do outro, né? Olhar para a pessoa e ver o hoje. É como se eu olhar para uma peça de teatro e ver a peça, a apresentação. Todos os meses anteriores, toda a preparação, todo o desenvolvimento, os bastidores, como que foi feito aquilo ali. Você não sabe. Então, você não tem como gerar uma empatia
pelo que a pessoa tá ali no palco, você pode criticar. Dizer assim, que bobagem isso. O julgamento, né? O julgamento. Exato. Por quê? Porque eu não sei o que aquela pessoa passou. Exato. Eu preciso olhar para o meu cônjuge e entender que ele, desde a infância, sofreu dores, tem traumas, tem uma história, passou por feridas. Todos nós temos uma história. Tem uma história dolorida. Mas que bobagem. Isso aí, tu tem problema com isso. O outro tem problema muito pior. O outro tem o problema dele e tu tem o teu. Todo mundo tem dores diferentes. A gente precisa entender que os problemas e as dores emocionais é a interpretação de cada um. Então, o que para Márcia pode ser algo simples para mim pode ser o fim do mundo. Entendeu? Exato. A questão é que a Márcia tem que entender por que eu enxergo o fim do mundo ali e tentar me ajudar. Entendeu? De tentar simplificar esse fim do mundo. É isso que a gente está falando aqui. A empatia é tu te colocar no lugar da pessoa e entender que ela está sofrendo e ela é o teu amor, ela é o teu tesouro. Exato. Daí tu olhar para essa pessoa e ver o quê? Perceber o quê? Gente, eu não tenho condições de ajudar. Eu não consigo. Eu não tenho esse... A pessoa vai te contar ali questões da infância, questões de feridas emocionais, traumas que ela viveu. Você não tem capacidade, você tem que ajudar a pessoa a entender que ela tem que procurar uma ajuda. Dá um apoio para ela. Porque o relacionamento de vocês depende disso. Exatamente. Depende da cura dessa pessoa, para que vocês possam se relacionar. Muitas mulheres chegam e dizem assim, meu marido fala tal coisa e eu já fico furiosa na hora. Gente, isso é uma ferida. Cada vez que a pessoa... Ela tem uma reação, né? Ela tem uma reação. Porque é como se você tivesse realmente uma ferida machucada, aberta, dolorida, e quando alguém toca ali, dói. Então, às vezes, é um gatilho emocional que a gente tem, mental, que é muito rápido. A pessoa só fala uma palavra que está ligada lá no seu trauma, e na hora você já desperta aquela raiva que não sabe nem de onde vem. É automático. É automático. Então, você tem que ajudar o seu esposo, ajudar a sua esposa, olhar para ele com amor, olhar para ela com amor, identificar, olhar dentro da alma dessa pessoa, através dos olhos, que é essa janela, e identificar nessa pessoa, olha, eu consigo te ajudar, meu amor. Não, eu não consigo te ajudar. Vamos procurar um pastor, vamos procurar uma terapia, vamos fazer um tratamento, vamos fazer alguma coisa para te ajudar. É isso que você tem que observar. 8, vamos lá. Se comprometer a fazer todo o possível para se certificar que o casamento tenha um impacto positivo sobre aqueles que o cercam para a glória de Deus. E aqui a gente está falando já de família, que é um principal pilar, que é o primeiro ministério que o Senhor instituiu. Para que possa glorificar a Deus, a tua família tem que estar estruturada. E para a tua família estar estruturada, o teu casamento, o teu relacionamento precisa estar bem forte, precisa estar estabilizado. Vocês são os exemplos para os seus filhos. Aí é que tá. Às vezes a gente quer ensinar o nosso filho como ele deve fazer, mas a gente faz totalmente o contrário. Às vezes vocês têm um comportamento dentro da casa de vocês e vocês estão ensinando o filho de vocês que eles devem fazer outra coisa, mas ele vai olhar para o comportamento. Então, pais que discutem, pais que brigam, pais que não se comunicam, pais que não têm tempo um para o outro, isso tudo vai refletir. Inconscientemente, os filhos de vocês estão aprendendo e vai repetir quando eles acharem a pessoa certa. Eu tenho uma coisa aqui que é um pouco dolorida falar, mas eu tenho que falar, porque a gente observa, né? A gente trabalha com isso, trabalha com a alma do ser humano, então a gente tem que observar todas essas coisas. O que acontece? Muitas vezes a gente vê assim, vamos à igreja, e aí a família entra no carro e eles vêm o tempo inteiro discutindo. Então. Chega na igreja. Enfim, isso eu vou falar aqui sobre a igreja, tá? Estamos aqui falando para cristãos, então vamos falar. Então, vem discutindo, vem brigando, vem, né? O tempo inteiro. Chega na igreja, veste uma capa de família perfeita. Tá tudo ótimo. E aí, depois do culto, sai falando de todo mundo. E o filho vendo. E os filhos vendo. Exato. Isso aproxima meus filhos da igreja? Isso gera que tipo de conceito que esses filhos vão ter?
Exato. Na verdade, é aí que tá, né? Eles estão vivenciando isso. E isso que é a verdade para eles. Não é o que vocês estão falando, é o que vocês estão mostrando. Exatamente. Isso a gente está falando de um dia da igreja, tá, gente? Só. Observe isso. Muitas adolescentes se afastam depois que crescem da igreja porque eles não acreditam naquilo ali que eles estão vendo. Porque eles veem os pais fazendo assim. Então observe. Tudo no resto funciona da mesma forma. A gente já chegaram a falar assim, vocês não conhecem meus pais. Eles vivem uma mentira. Adolescentes disseram para nós. O que vocês veem na igreja não é aquilo. É totalmente diferente. Se vocês conhecessem, vocês iam me entender. E aí é interessante, né? Aí tu diz que a pessoa está toda errada, a criança está toda errada, o adolescente está todo errado, mas o porquê que ele está errado? Claro. Aí entendeu? E aí a gente vamos ser bem incisivo. Responsabilidade dos pais e ponto final. Simples assim. A questão é que tu não sabe cuidar do teu casamento, a questão é que tu não está sabendo cuidar da tua família. E aí tu está terceirizando, dizendo que teu filho é culpado de tudo. Sério isso? Aí a gente volta para a imaturidade. Né? E esse é o ponto. A gente está falando de compromisso. Compromisso é coisa séria. Compromisso é de adulto, é de maturo. Se você ainda não conseguiu ter um compromisso, é porque você ainda está imaturo emocionalmente. Você pode até estar maduro espiritualmente, mas o grande problema que a gente vê é que as pessoas às vezes estão maduras fisicamente, maduras espiritualmente, mas emocionalmente são os bebês. E aí é que dá todos esses problemas. A gente vai ali, né? Filhos são heranças de Deus, né? São empréstimos que Deus nos dá aqui na Terra para cuidarmos, orientá-los. Depende de nós, é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Então, firmar esse casamento para que esses filhos tenham uma base sólida para ter uma vida... Porque, vamos assim, nenhum pai, nenhuma mãe quer que o filho sofra. Eu acho que isso é unânime. Então, você deseja... Vamos fazer uma suposição. Digamos que o teu relacionamento não está muito bom, mas você deseja que o teu filho ou tua filha tenha um relacionamento totalmente diferente do teu. Mas a questão é o que tu está plantando aqui, o que ele está vendo. Então, você quer que ele tenha, então mude agora o seu casamento. Mude agora o seu relacionamento. Comece a transformá-lo. É possível. A gente está dando aqui muito ensinamento, muito recurso, muita base bíblica. Não somos nós, a gente tem um embasamento de Deus, aqui, um ensinamento que vem dos céus, mais a ajuda da psicanálise, da ciência, de tudo que a gente, sabe, vem aprendendo durante mais a nossa experiência de vida como casal. Então, o que você precisa fazer? Escutar e aplicar, escutar e aplicar. E ver que vai fazer a diferença. Acontece que se você só escutar e não aplicar, vai seguir a mesma coisa. Exato. E aí você quer resultados, né? Fazendo as mesmas coisas. Não muda, né? Ah, mas eu vou fazer assim porque eu tô certo. É o meu jeito. Aí a gente vai pro eu de novo. O eu, volta o egoísmo, né? O meu orgulho, o meu eu sei, eu já vi, já conheço. Vamos pro 9. 9 sou eu, né? Se comprometer a orar um pelo outro e apoiar o crescimento espiritual mútuo. E aí vamos para Mateus 6,33. E diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. E aí eu preciso dizer assim, quando que você busca em primeiro lugar o reino de Deus? Eu busco ao acordar. Não. É em todo tempo. É em todo tempo. Qualquer coisa do meu dia, qualquer coisa da minha vida, qualquer coisa que me aconteça, eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É um princípio. É um princípio. Exatamente. Depois é que eu penso em resolver com o meu jeito, depois é que eu penso... Depois, primeiro eu busco a Deus. Busco a Deus em primeiro lugar. E no relacionamento, orar um pelo outro, né? Buscar no relacionamento a Deus em primeiro lugar. O crescimento espiritual é ambos agora, né? Vocês são uma única carne. Exatamente. Então, os dois têm que crescerem juntos agora, né? Não pode ficar um para trás. Ajudar, né, o meu cônjuge. Mas é aquela questão que também a gente falou aqui sobre os filhos, e a mesma coisa. A esposa vai na igreja, vem falando porque a fulana, porque a ciclana, porque fulano, porque tu viu, porque aconteceu, porque não sei o quê. O esposo também vai ficar achando... Então.
Então, a gente vai na igreja pra quê? Pra ficar todo mundo fazendo fofoca? Pra ficar todo mundo falando mal do outro? Que tipo de igreja Que tipo de igreja é essa? Entendeu? Que é isso? Sabe? Então, assim, o meu comportamento, ele gera na outra pessoa a reação. Então, meu esposo tá afastado. Meu esposo não quer de jeito nenhum ir na igreja. Por que será? Qual é o exemplo que ele tem na casa dele exatamente. do que é a igreja? Quer mudar Quando alguém... você sai da porta da igreja, que você é igreja. Quer mudar alguém, então muda o teu comportamento, porque através do teu exemplo, da forma, de como tu fala, do que tu fala, de como tu te comporta, das tuas atitudes, é que essa pessoa vai ver o algo a mais. Ela vai querer aquilo. Exato. Aliás, você não precisa falar para ninguém o que é a igreja. A pessoa, ela vê em você a transformação. Exato. Quando ela vê a transformação na sua vida, quando ela vê que você se tornou uma outra pessoa, que cada dia você é uma pessoa melhor, ela vai dizer, eu também quero. Isso daí, eu também quero. Você é feliz em todos os momentos, até quando tudo vai mal, você está louvando a Deus, você está feliz, eu quero isso para mim. Mas será que é isso que você está transmitindo? Será que quando você sai da igreja, a igreja vai com você? Será que a igreja é você? Será que as pessoas te olham e conseguem reconhecer Cristo em você? Porque quando você faz isso, as outras pessoas, elas, por si só, elas querem aquilo que você tem. A luz, né? Seja o sal da terra. O que é sal, gente? Coma sal, por favor. Experimente uma colher de sal. E o que você tem? Sede. Ser sal da terra é dar sede nas pessoas. Onde você passar, ser sal, para que as pessoas tenham sede de conhecer quem é Jesus. Onde você passar, você ser luz, porque onde está tudo trevas, tudo escuro, você ilumine com a luz de Cristo. Que você seja a luz no meio da escuridão. Ou você sai da igreja e você vai no seu trabalho e você deixa que as pessoas te dominem, né? Te influenciem. Você eu vou só falar um pouquinho. Detalhe, você é um influenciado ou é um influenciador? Exato. Você é influenciado pelo meio. Ou você é um influenciador? Ou você é influenciador. Você tem o poder de Jesus. O Cristo dentro de você, o Espírito Santo. Você chega num ambiente, o ambiente está tóxico, as pessoas estão falando, estão reclamando, estão murmurando, estão falando, porque a guerra, porque isso, porque a doença, porque não sei o quê. Chama o Espírito Santo, troca a palavra, muda o ambiente, traz a luz para aquele ambiente, muda a conversa. E se você não faz isso na sua casa, também não vai adiantar. Você não é o que a gente fala, é quem a gente é, na verdade. Vamos para o 10º. Vamos para o 10º. Encerrando, último. Caminhando para o final. Se comprometer a honrar a Deus e um ao outro por meio de pensamentos, palavras, ações, sendo verdadeiro e honestos, sem omitir nada. Olha que interessante. Vamos ver aqui na palavra. Lucas 6,44 diz: toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Honrar a Deus o tempo todo. E aqui é bem específico, né? Com palavras, com pensamentos, com atitudes. É o que a gente vem falando todo esse tempo. Você quer mudar, você quer estruturar o seu relacionamento, você quer deixar forte, você quer ser feliz para sempre, então mude as atitudes, mude a forma de falar, mude a mentalidade. A gente vai para Romanos 12:2 ali, que só tem transformação quem muda a mentalidade. O problema é que muitas vezes tu não quer mudar a tua mentalidade, daí tu não vai ter nem atitude, nem comportamento diferente, porque tudo começa... Entenda o seguinte, a transformação, ela é de dentro para fora, nunca é de fora para dentro. A gente é muito bom em querer copiar. Vou copiar o comportamento da Márcia e do Geis, vou copiar o comportamento daquela pessoa que eu admiro, vou copiar o comportamento do pastor. E às vezes tu copia, faz até anda igual a pessoa, mas não funciona, porque tu não mudou de dentro para fora. Você tem que mudar a sua mentalidade. E o que a gente vem fazendo nesses podcasts é te dando recurso para que você possa enxergar diferente, porque você possa ter essa transformação, se assim você quiser. O que é importante nessa transformação, gente, é entender
porque eu tenho defeitos. O maior problema do ser humano é o orgulho. E ele olhar para si e não enxergar os seus defeitos. Não enxergar que os defeitos estão nele. Então, ele sempre olha e vai ver o defeito do esposo, o defeito da esposa, o defeito da sogra, o defeito dos filhos. Sempre vai olhar no meu trabalho, fulano, ciclano. Sempre vai olhar o defeito dos outros. E eu tenho uma coisa para dizer. Quando você vê o defeito dos outros, é porque está ali dentro de você. E te incomoda. Te incomoda ver no outro aquilo que você tem. Guardado, escondido. Então, assim, como cristão, olhar para dentro de nós e observar o que eu preciso mudar. Essa é a renovação da mente. Essa é a transformação da mente. Eu preciso entender que Jesus veio para nos trazer um ensinamento, uma palavra de transformação. E aí a gente estava conversando, né? João Batista é o maior. Jesus diz, João Batista é o maior entre todos os ministérios. Gente, maior do que Abraão, maior do que Moisés, maior do que Elias, maior do que Eliseu, maior do que todos os profetas, Jeremias, tudo. E o que ele pregou? O que tinha diferente? O que ele tinha diferente? O que ele falava? Arrependei-vos, transformem-se pelos frutos do arrependimento. Como que eu faço isso, gente? Eu tenho que transformar aquilo que eu faço. Frutos do arrependimento se eu roubava, agora eu não paro de roubar. Eu começo a doar. Se eu traía, eu simplesmente não paro de trair. Isso não é dar frutos. Isso é somente trancar uma plantação. Eu vou colher aquilo que eu plantei. Eu preciso mudar. Eu preciso reverter essa plantação. Eu preciso plantar sementes boas no lugar. Isso é frutos do arrependimento. Se eu trair, então agora eu passo a ser fiel. Eu passo a tratar bem a pessoa a qual eu estava traindo. Eu mudo meu comportamento com ela. Entendeu? É plantar novas sementes para colher novos frutos. Senão eu simplesmente paro e fico colhendo. Porque aqueles frutos ali ainda estão dando. Ainda tem uma plantação que eu fiz. E esse é o ministério mais importante dito por Jesus. Arrependimento. E esse é o ponto. Às vezes você está orando, está desejando um milagre no seu relacionamento. Mas o que você entendeu hoje aqui, o que você está vendo hoje aqui é o quê? O milagre está sendo dado agora. Que é a transformação, o recurso necessário, você assumir um compromisso. E a notícia boa é que, se você é aliançado, você é uma única carne. Se um de vocês se levantar e assumir esses compromissos, muda o relacionamento. Às vezes não precisa nem ser os dois. Um faz a frente e já muda. Então, hoje você tem esse recurso de entender que é necessário transformar, é necessário modificar de dentro para fora. Honestidade e transparência é algo essencial dentro do relacionamento, e isso é o que vai honrar a Deus. Tu ser transparente tanto com Deus quanto com teu cônjuge. Tu ser honesto tanto com Deus quanto com teu cônjuge. Eu quero dar uma dica aqui, né? Antes da gente orar. E queria dizer o quê? Que quando você começa a ficar íntimo de Deus, principalmente, né? E do Espírito Santo, você deve orar, sim, e pedir para que o Espírito Santo te revele. O que é que eu tenho que mudar? O que é que eu não estou vendo? Por que é que o meu esposo ou minha esposa tem esse comportamento? O que eu estou fazendo de errado que está gerando nessa pessoa esse comportamento? Comece a orar e pedir revelação ao Espírito Santo. Com certeza, quanto mais íntimo você fica de Deus, mais Ele te responde. E eu te digo assim, o Senhor, Ele fala, e Ele fala o tempo inteiro. Ele vai usar pessoas, Ele vai usar a palavra. A palavra, gente, ela não é quando eu quero. Ela é sempre. É todo dia. Você tem que ler a palavra. O Senhor, Ele vai falar através da palavra todo dia.
Louvor. O Senhor, Ele fala através do louvor. Ele vai te colocar louvores que vão te responder. Então, assim, ó, esteja atento às respostas de Deus. Fale ao Senhor e escute a resposta. E aí você pede ajuda para ser transformado. Isso. E detalhe, às vezes você vai precisar de pessoas ao teu lado. Claro que sim. Entendeu? Para isso tem os terapeutas, os processos, os pastores. Conte, não tenha vergonha. Conte com pessoas ao teu lado, pessoas capacitadas que vão poder auxiliar. Sabe? Não jogue a toalha, não está perdido. Exatamente. E se você gostou desse conteúdo, aproveita agora, curte, te inscreve no canal e compartilha. Compartilha esse conteúdo. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muitos casais, vai estruturar muitas famílias. Nesse mês que a gente está falando sobre isso, é algo importantíssimo, principalmente nos tempos que a gente está vivendo agora. Então, assim, ó, não deixe de compartilhar, de comentar, de engajar esse conteúdo, tanto no Instituto Transmitir aqui no YouTube, quanto na IBN Nacional, ali no canal da IBN Nacional. Isso. Livramento, tá? É muito importante. Não tem a ver conosco, tem a ver com vocês. Tem a ver contigo que está escutando aí. Exatamente. E para você que não nos conhece, né? Vou falar rapidinho aqui sobre o Instituto, né? O Instituto Transmitir, ele é um ministério, tá? Que é interdenominacional. A gente trabalha com todas as igrejas. A gente leva cursos, a gente tem vários cursos, a gente pode trazer aqui. Essas informações que a gente traz aqui são um trabalho de muito, né, estudo, né, amor? Formações, muitos cursos. Anos. A gente faz muitos anos que a gente trabalha já com a questão ali da parte pessoal, né, e desenvolvimento pessoal e com a parte de cura da alma. Então, a gente está trazendo aqui informações que são muito estudadas, que são muito relevantes, né, muito relevantes. A gente já fez vários cursos, várias formações que a gente tem um conhecimento para trazer aqui para vocês, acrescentar, né? E a gente tem os nossos cursos e depois vocês podem ver ali através do... Entra no site ali, né? www.institutotransmitir.com, que ali você tem acesso ao nosso WhatsApp, você tem acesso ali a todas as informações dos cursos. Exato. Vamos orar rapidinho? Tu ora por nós? Sim. Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia, por essa palavra, Pai, e por todas as pessoas, Pai, que vão acessar esse conteúdo e receber essa palavra, Pai. Que tudo isso que foi dito aqui, Senhor, possa, a partir de agora, através do Teu Espírito Santo, tocar, Senhor, na mente e no coração dos nossos amados, queridos irmãos, para que eles sejam transformados, Pai. Para que o casamento deles, Pai, venha a ser uma bênção, um tesouro, Pai, que foi enviado por Ti para nós, Pai. Que essas famílias, Pai, possam ser edificadas, essas famílias, Pai, possam ser transformadas, que as bênçãos do céu possam se derramar sobre essas casas, Pai, das pessoas que aqui estão, Pai, ouvindo, e que aqueles, Pai, que ainda não são casados e que estão ouvindo, Pai, eles também, Senhor, possam ter esse conhecimento, para que eles venham, Pai, ter sabedoria para escolher, Senhor, escolher com maturidade, Pai, o relacionamento, o casamento, a pessoa a qual eles vão conviver, Senhor, para toda a vida. E que esses casamentos, Pai, sejam casamentos felizes e casamentos debaixo da Tua proteção e debaixo da Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. No próximo episódio, iremos falar sobre linguagens do amor no casamento. Esse vai estar bom. Gente, linguagens do amor é muito bom. Saber identificar como o meu cônjuge se sente amado. Isso. E todas as pessoas têm diferenças, né? E acontece da gente querer dar aquilo que a gente gosta de receber. E aí a pessoa não entende, porque não é a linguagem dela. Ela não sente que aquilo ali é amor. Ela precisa ser tratada com a linguagem dela, que é específica dela. A gente vai conversar bastante aí no próximo episódio e vocês vão entender direitinho. Vai ter teste depois para quem quiser fazer. Isso. Também tem a linguagem
depois ali das crianças, né? Para saber ali da família, do resto Mas tu da já família. tá dando spoiler, isso é lá pra frente. Calma, Isso é mais pra frente. calma. Tá, Vamos mas por é partes. isso. Então foi tá, muito isso bom aí, estar né? com vocês. Uma ótima semana. Até sexta-feira que vem. E Deus abençoe. Deus abençoe, muito obrigado pela audiência. Tchau, Tchau, tchau.